Agora eu recebo na bancada do J+, a advogada Carolina de Lulo Ferreira, da Giugliani Advogados, para falar sobre recuperação extrajudicial de empresas. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Como esse tema surgiu? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, com a crise que o país está passando, os empresários começam a ficar um pouco nervosos ou apreensivos com relação aos resultados que a empresa está mostrando e com relação ao endividamento que eles passaram a ter. O que acontece? De imediato, os empresários imaginam que a recuperação judicial, ou seja, mediante ingresso no Poder Judiciário, seria a melhor opção para conseguir controlar tudo aquilo que está descontrolado, como, por exemplo, as dívidas. Essa solução nem sempre é a melhor ou nem sempre é a mais aplicável nos casos. Por quê? Apenas 1% das empresas que entram em recuperação judicial conseguem sair efetivamente delas. E no primeiro bimestre desse ano, teve uma alta de 116% com relação aos pedidos do ano passado. Então, o judiciário está sendo assolado com diversos pedidos de recuperação judicial e os empresários começaram a imaginar, não, o que eu posso fazer? Como que eu posso me livrar desse pedido ou o que eu posso fazer para conseguir regularizar a minha empresa? E como a recuperação extrajudicial pode ajudar os empresários nesse momento de crise que o país vive? Como a palavra já diz, ela é extrajudicial, ou seja, ela seria operacionalizada fora do Poder Judiciário. O mercado chama isso de recuperação branca, ou seja, quando o empresário ele dá um passo para trás, ele passa a olhar a sua própria gestão e com auxílio, por exemplo, de advogados que conheçam de gestão e também da legislação, passa a ter uma visão diferenciada, ou seja, por exemplo, quando você olha para o endividamento empresarial, você consegue verificar geralmente vertentes que são as mais comuns: dívida de banco, tributo e fornecedor. Com o auxílio de um escritório de advocacia ou de algum profissional voltado para essa área, é possível verificar que se o seu problema estiver relacionado a isso, é possível pensar numa gestão própria para cada tipo de problema. Por exemplo, a renegociação desses contratos bancários, porque como já viemos aqui inúmeras vezes falar, os contratos bancários são sim passíveis de discussão. Com relação à tributação, a mesma coisa, às vezes o empresário está fora da tributação correta, ou ele está tributando a mais do que deveria, ou ele está perdendo uma oportunidade de reaver algum valor que ele pagou a maior e não sabe. Então, com esse auxílio é possível verificar isso. E também com relação aos fornecedores, fazer planos, elaborar planos de pagamento para que a empresa consiga segurar esse momento de crise. E quais são os pontos que os empresários devem se ater para verificar se é hora de repensar na sua gestão interna? O primeiro ponto, na verdade, é você analisar o grau do seu endividamento. Se ele é muito superior àquilo que você fatura, que é o ponto mais crítico, ou, por exemplo, se você não consegue pagar o tributo daquele mês. Você está com um problema interno relacionado à formação do seu custo, ao seu endividamento, que ele pode estar sendo superior àquilo que você fatura, como, por exemplo, muitos clientes pegam capital de giro nos bancos, não conseguem arcar com esses valores, assim que entra o dinheiro na conta bancária, tem esse débito automático e aí fica sem a rotatividade. Por exemplo, se os seus fornecedores já não conseguem mais te vender a prazo porque você tem o seu nome negativado, esse é o momento de você parar, refletir e analisar se você pode seguir com a sua empresa, com a contratação de um profissional nesse sentido, ou se seria a hora mesmo de partir para uma medida mais drástica. Dicas importantes. Obrigada, doutora, pela sua participação. Muito obrigada a todos, uma ótima semana.